número 124. Livro dos Salmos, número 124. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus então, irmãos, por mais essa noite, mais essa oportunidade na casa do Senhor. Ainda estou me adaptando aqui, muito barulho aqui fora ainda, embora lá onde nós estávamos também já estava começando barulho lá, mas que o Senhor possa nos guardar aqui, Nós acabamos de ler um salmo aqui, irmãos, que é um cântico dos degraus. A palavra terrilim do hebraico, salmos, Esses cânticos dos degraus são cânticos de romagem, do Salmo 120 até o Salmo 134. São salmos, hinos de louvor que o povo de Israel cantavam quando eles iam na peregrinação para o templo. Louvai e bendizer o nome do Senhor. E aqui nós encontramos uma palavra de livramento, que fala sobre a condição, o único que tem condições plenas de livrar o seu povo, somente o nosso Deus, somente o Senhor. O livramento que nós precisamos vem dele. E como hoje é um culto de missões, eu quero enfatizar o verso 7 e o verso 8, que diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e a nossa alma escapou. Isso aqui é uma metáfora, uma alusão à condição que o homem se encontra quando ele está emaranhado no mundo, aí no pecado aí fora. Ele está preso, ele está restrito. Embora às vezes ele não perceba, como também nós que encontramos com o Senhor Jesus, estávamos na mesma condição. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro na carta aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 2, 3, e no capítulo 3 ele diz que todos pecaram, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Ele faz também uma alusão ao capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Olhando do céu para a terra, Deus não viu um justo sequer. Todos estavam presos no laço do passarinheiro. Todos. E quando nós olhamos para a situação caótica que está o mundo, como a irmã Maria Amélia já falou aqui agora há pouco, nós percebemos que esse laço, esse passarinheiro aqui é uma metáfora de Satanás, como ele consegue prender o mundo, prender as pessoas nas coisas aí de fora, e às vezes prende até os crentes, porque o diabo, irmãos, como eu já falei para vocês muitas vezes, não vem, por incrível que pareça, não vem feio, viu? Não esperem que ele vai se apresentar com o olho vermelho, chifre, tridente na mão, e toda aquela parafernália que
esse pensamento que mostra Satanás como um monstro, ele é um pensamento grego. Não é o pensamento das Escrituras. Não é o que as Escrituras revelam. O que as Escrituras revelam é que ele tem a capacidade de se transformar ou se disfarçar num anjo de luz. Ele era um anjo de alta esfera hierárquica. E a Bíblia, o próprio nome que foi dado para ele por Jerônimo, Lúcifer, aquele que é portador da luz, alguém que tinha uma beleza que a Bíblia descreve com muita propriedade. Então ele não vai se apresentar assim não, ele se apresenta de modo muito atrativo, só que nas mãos dele está um laço do passarinheiro. Você já viu como funciona um laço do passarinheiro? Já assistiu aqueles programas que passam sobre animais, sobre armadilhas, sobrevivência na floresta? Eles costumam fazer um laço interessante. Quando eu era garoto, eu fazia arapuca, né? Para pegar passarinho. Mas fazia esses laços também. Então ele coloca uma isca ali, e o passarinho vem sem saber. Jamais o passarinho vai imaginar. E quando ele coloca o pezinho dele naquele laço, o laço dispara, é como um gatilho, e prende o pezinho dele. E aí quanto mais ele tentar se desvencilhar, sair, mais vai apertar o laço. É isso que está acontecendo com o mundo aí fora. O mundo está preso pelo laço do passarinheiro. O mundo não consegue escapar, não vê esperança, depositam suas esperanças nos políticos, nos homens, né? Nas carreatas que os homens fazem, como hoje já teve algumas aqui em Colina, pensando eles que os próximos políticos que vão assumir a prefeitura ou a Câmara dos Vereadores, que eles poderão trazer algum alento para a população. E quando a gente conversa até com alguns pastores, eles dizem: não, nós temos que esperar, vai melhorar, tem a política do bem, eles vão fazer. Nós temos que pensar no futuro dos nossos filhos e netos, temos que ter a política do bem. Ora, irmãos, isso para mim é um contrassenso, um paradoxo. Por acaso existe essa política do bem no meio dos homens? Os homens, por acaso, você já viu os políticos fazerem algum bem para a população? Eles fazem o básico do básico, porque são obrigados a prestar algumas contas, né? E assim mesmo, quando eles vão prestar conta, geralmente tem falcatrua no meio. Então, irmãos, o mundo aí fora está no laço. Eles estão esperando socorro, livramento. A esperança deles está fundamentada naquilo que os homens podem fazer. Houve uma grande comemoração, está tendo ainda no mundo, porque alguém ganhou a eleição nos Estados Unidos, né? E é alguém que eles chamam de progressista. E eu até vi algumas postagens nas redes sociais dizendo: agora sim, agora os Estados Unidos da América vai ser curado, vai ser sarado agora, vai acabar o preconceito, as pessoas serão livres. Isso é um contrassenso, isso é um paradoxo, porque as pessoas não são livres, as pessoas estão presas, as pessoas estão apalpando as paredes ao meio-dia, como diz o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. As pessoas não conseguem enxergar, o mundo é obscuro, o mundo está caminhando para o fim, para a autodestruição, o mundo é sombrio, o mundo só tem coisas ruins, não há esperança, não há nenhum tipo de alento que esse mundo pode trazer. O que o mundo tem são coisas ruins. É claro que se você falar assim, o mundo tem momentos, lampejos de entretenimento, quando a irmã Maria Amélia citou aqui, né, que ela ia, às vezes você volta do entretenimento, uns amigos, né, abre aspas, e você pensa que está sendo, o teu ser está tendo algum tipo de alento, você diz: agora eu estou feliz. Um dia eu até fiz uma pergunta para uma moça lá em Penápolis, no caixa do supermercado. Eu perguntei para ela assim: por acaso você é feliz? Não, eu perguntei: você está feliz? E ela olhou para mim assim: estou feliz. Falei: mas você é feliz? Aí ela já não conseguiu responder. Estava eu e um amigo meu, e ele disse assim: pastor Mauro, como foi aquela expressão lá,
Eu não entendi, qual que é a diferença de estar feliz e ser feliz? É muito diferente. Você pode estar feliz em um momento, e daqui 1 segundo, 2 segundos, você já não está mais. Porque alguma coisa pode te proporcionar uma alegria momentânea. Mas nós estamos falando aqui nessa noite, de algo que te proporcionará uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que os homens não vão entender, os homens não vão compreender, mesmo no momento de luta, de tristeza, de perplexidade, de pandemia, de escassez. Aquele que tem a convicção do Evangelho, aquele que entende a palavra de Deus, aquele que já foi livre do laço do passarinheiro, ele consegue ser feliz e ter paz no meio da guerra. Vou falar uma coisa aqui para você nessa noite. Se a tua casa não está tendo paz, ainda está faltando alguma coisa lá. Jesus não está reinando lá. Porque aonde Jesus reina, a paz é plena. Porque Ele é o príncipe da paz. Aonde Jesus está, há segurança. Aonde Jesus está, existe felicidade plena, sempre. Mesmo que nós tenhamos dificuldades, momentos de tristeza, momentos de abatimento, momentos de angústia, momentos de incertezas no que vai acontecer amanhã nesse mundo, porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos o que vai acontecer. Entretanto, quando nós nos lembramos que nós servimos esse Deus, que Ele é o nosso norte, que Ele é a nossa esperança, a nossa bússola, que Ele é quem comanda a nossa vida, e que o nosso pé estava preso no laço do passarinheiro, mas quando Ele se aproximou de nós, nos deu livramento, o laço se rompeu, o laço quebrou, e nós passamos a estar livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você se sente livre, irmão? Você é livre? Ou tem alguma coisa aí te prendendo ainda? O Evangelho é a liberdade para o ser humano. O laço se quebra. O diabo não tem mais poder. A lei do pecado também não tem mais poder sobre aquele que passa a ser um cristão. E por incrível que pareça, quantas pessoas que nasceram até no berço evangélico, outras estão na igreja há muitos anos, frequentam igrejas há muitos anos, mas não conseguiram entender isso ainda. Não conseguiram visualizar essa liberdade que o Evangelho nos proporciona. Isso é discorrido com muita propriedade pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Martinho Lutero, quando ele leu a carta aos Gálatas, o grande reformador Martinho Lutero, ele trouxe uma nomenclatura para a carta aos Gálatas. Ele disse assim: carta magna ou carta maior da liberdade cristã. Porque o cristão é livre. Nós somos livres. Jesus nos libertou. Jesus nos tirou do laço. O laço se quebrou. O laço rompeu. Assim como Ele venceu a morte, o aguilhão da morte, assim como Ele venceu todas as tentações, Ele está dizendo, assim como Ele teve o direito de ressurreição, Ele está dizendo que nós também somos livres da própria morte, porque o cristão, ele um dia, ele terá a sua vida eterna, a vida eterna está garantida através do sangue de Jesus, e através da fidelidade do cristão até o fim. Então aqui a nossa alma escapou como um pássaro. Observe que ele não está falando eu escapei como um pássaro. A nossa alma, porque é a alma que responde pelos sentimentos, a alma que responde pelas atitudes. Então nós escapamos, nós somos bem-aventurados. Você entrou aqui nessa noite, você é um bem-aventurado de ter o privilégio de poder servir a esse Deus, ouvir a sua palavra. Somos privilegiados que Deus preparou esse lugar tão simples aqui, mas é aqui o lugar que nós nos reunimos para buscar a sua face, ouvir a sua palavra, expressar o quanto nós amamos Ele, cultuar o seu nome, louvar, cantar louvores ao nome que é sobre todo nome, e saber que nós estávamos presos aí fora, mas Ele quebrou, o laço se quebrou, e nós estamos livres hoje, para sempre. A liberdade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Por acaso, vocês já viram alguém ser livre ou liberto sem libertador?
Tem que ter um libertador, né? Por que os escravos foram libertos aqui no Brasil? Porque apareceu uma mulher chamada Princesa Isabel, né? Que assinou uma lei chamada Lei Áurea, e ela colocou fim à lei da escravidão aqui no Brasil. Porque aconteceu lá nos Estados Unidos da América do Norte a libertação, a segregação ainda tem, mas a libertação do movimento de escravidão lá, principalmente no sul dos Estados Unidos, nos estados do sul. Por que aconteceu? Porque houve mobilização, libertadores. Aliás, os Estados Unidos da América nunca poderia ter tido escravidão, porque há um grande símbolo na Baía de Manhattan lá, chamado Estátua da Liberdade, homenagem a George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, se a América realmente é um estado que prega a liberdade, não é um contrassenso ter tido escravidão lá? Então, irmãos, não existe libertação sem libertador. Por que o nosso país aqui é chamado o país livre, saiu, não é mais colônia de Portugal? Porque um dia, um português chamado Dom Pedro I, ergueu sua espada lá nas margens do rio Ipiranga, tem até um monumento lá até hoje, e ele diz: independência ou morte. Libertou o país. Por que outros países como Paraguai, Bolívia, aqui os países da América do Sul, Colômbia, tem um homem que passou por lá, né, Simão Bolívar, Paraguai, Solano Lopes, que é considerado o libertador desses países. Existem estátuas, existem lá memoriais a estes homens. Agora, irmãos, Jesus, ele nunca gritou independência ou morte como Dom Pedro I. Jesus, se ele pudesse falar alguma coisa parecida, ele diria independência e vida, porque ele é o Senhor da vida. Jesus não libertou apenas o Paraguai, a Argentina, o Brasil. Jesus é o libertador de todos que querem escapar desse laço, o laço do passarinheiro. Jesus quer te libertar. Jesus quer trazer liberdade à cidade de Colina. Jesus quer trazer libertação a esse bairro que nós estamos, até para os políticos, viu? Ele quer, se eles quiserem, né? Eles precisam querer. Primeiro eles precisam se libertar da corrupção aí fora, né? Para depois, a partir do momento que eles se arrependerem, confessarem os seus pecados e reconhecerem que Jesus é o Senhor e o libertador, eles também terão suas vidas transformadas. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não segrega, Jesus não está preocupado com a condição socioeconômica, com a cor da pessoa, aonde a pessoa mora, quanto ele ganha por mês. Jesus preocupa-se com a alma, por isso que o texto está dizendo: a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Jesus olha para as pessoas e ele ama as pessoas, a sua alma. Jesus quer fazer com que essas pessoas passem a ser filho dele, mas para isso precisa haver uma transformação. O laço precisa se romper. Tem pessoas que até querem ir à igreja. Alguns dizem assim: eu gosto dos hinos, muito bonito, né? Os hinos da harpa, então, meu Deus. Mas foram libertos, estão libertos, querem ser libertos, querem romper com o sistema aí de fora, querem ser transformados. Um dia eu ouvi dos lábios de um pastor, dentro da minha casa também, lá em Penápolis, ele disse para mim assim: pastor Mauro, não tenha medo de romper com os homens. Isso ficou gravado no meu coração, porque eu sei que a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu libertador, aquele que pode me livrar é Ele. Só Deus pode livrar o seu povo, só Deus pode livrar as pessoas. Irmãos, não há esperança sem Ele. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Estão esperando uma vacina. Se a vacina vier e for comprovada a eficácia, nós vamos tomar ela, é ciência. Mas a nossa esperança não está fundamentada nessa vacina, nos prefeitos que serão eleitos agora domingo que vem. Não! Precisamos depositar, fundamentar, solidificar a nossa esperança nesse libertador que rompe o laço e nós ficamos livres. Você já parou para imaginar, irmãos, um passarinho, quando ele está preso ou numa gaiola ou num laço como esse, e ele é livre, é liberto, ele é solto, como esse passarinho se sente? Eu tenho certeza que se nós pudéssemos falar, tivéssemos capacidade, um mecanismo, algum tipo de ferramenta, para falar com um passarinho que está dentro de uma gaiola ou preso num laço, ou um animal que está preso no jardim zoológico, perguntasse para ele: qual é o teu sonho?
Sabe o que ele responderia? Quero ser livre. Você pode ver as pessoas que vão presas, quando eles são entrevistados, eles falam, vou fazer mais não, agora eu vou mudar, quero ser livre. Teve até um que disse assim, eu quero servir o Senhor. E aí o repórter falou, agora você vai ter tempo. Agora sim, porque agora você vai passar um bom tempo aí, né? A liberdade, quando alguém é cerceado da sua liberdade. Os irmãos perceberam a angústia que nós ficamos, aqueles dias que a igreja não podia abrir? Porque a nossa liberdade de cultuar a Deus está sendo cerceada. Existe um movimento no mundo, nós aqui em Colina às vezes nem percebemos, que há um trabalhar muito orquestrado, muito bem orquestrado, para que as igrejas tenham o seu direito cerceado. Isso não chegou aqui ainda, mas pode chegar. Existe um movimento trabalhando, cercear a liberdade. Isso é terrível. Ninguém de nós quer ter a nossa liberdade cerceada. Mas quem está preso nesse laço, aí fora, do pecado, o laço que Satanás joga na humanidade, pessoas presas no laço do alcoolismo, na prostituição, na promiscuidade, na mentira, nas drogas, no sistema corrupto do mundo, nesse grande problema chamado corrupção, que nós estamos vendo em todas as instituições aí. Tudo isso é o laço que Satanás lançou, e a única maneira de que o ser humano pode escapar desse laço, é ele reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a solução, e ele precisa se entregar para Jesus, entregar plenamente, e Jesus é o seu suficiente Salvador. Hoje é um culto de missões. Como está o teu coração aí nessa noite? Qual é o pensamento que você tem sobre o reino de Deus, irmão? Quantos anos faz que você frequenta uma igreja? O que você pensa sobre o reino de Deus? O reino de Deus está dentro do teu coração? Jesus, quando ele começou a pregar, e ele começou a falar, e ele foi acusado pelos fariseus, de expulsar demônio, por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus falou assim, olha, o reino do inferno, o reino de Satanás está dividido. Se eu expulso demônio por demônio, olha, o reino do inferno está dividido. Como o demônio pode expulsar ele mesmo? Agora, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus está implantado no meio de vós. O reino de Deus nós não vemos ele é invisível. Só no milênio que ele será visível. Mas ele está dentro de cada cristão. Ele está implantado no coração de cada crente temente a Deus. Aonde estiver um crente agora, que escapou do laço, que está livre, e está adorando a Deus, com fidelidade, com o coração voluntário, de bom grado, com responsabilidade, priorizando as coisas de Deus, nesse momento, Jesus está olhando para ele, Jesus está recebendo o culto dele, o nome de Jesus está sendo glorificado por esse cristão, em todos os lugares desse momento, onde a igreja do Senhor, a igreja fiel, o remanescente fiel, o rabisco de Deus está reunido, as pessoas que são livres, porque escaparam do laço, alcançaram essa liberdade através da pregação do Evangelho. Um dia alguém lançou a semente que foi falada aqui, e essa semente produziu fruto, caiu em boa terra. Nesse momento, o céu está sendo mobilizado para atender aqueles que estão cultuando a Deus, e são livres nesse momento. Você se sente livre, irmão? Você é feliz? Você está feliz ou é feliz? Eu agora estou feliz, pastor Mauro. Ganhei uma televisão nova, isso me fez feliz. Mas você é feliz? Alguém me deu R$100, olha, fiquei feliz. Ganhei, mas você é feliz? Você se sente livre? Jesus te libertou? Quando você acorda pela manhã com todos os problemas, dificuldades, estão dizendo aí tem que matar um leão por dia, né? Mas você é feliz? Quando você levanta da sua cama e você agradece a Deus e diz, Senhor, me dá mais um dia, me sustenta, me fortalece, me ajuda a vencer esse mundo, nadar contra a correnteza, andar na avenida na contramão, me ajuda, Senhor, me fortalece, me sustenta, me direciona, abre o caminho, abre o meu entendimento para que eu possa ser fiel ao Senhor, porque Tu me tiraste do grande laço. A Bíblia diz também que nós estávamos num charco de lodo, né? Um charco de lodo, e Ele tirou de nós de lá, firmou os nossos pés sobre uma rocha. Nós somos livres. Olha o versículo 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmão, aonde você está esperando o teu socorro? Nos prefeitos que vão ser eleitos? Na vacina, pastor Mauro, agora vai.
Agora a vacina vai chegar e nós vamos voltar ao novo normal. Isso é um grande sinal, irmãos. Essa pandemia que veio é um grande sinal. Jesus está voltando. Não deixa ninguém fazer tua cabeça, não. As pessoas vierem falar, não, agora você é crente, você está frequentando igreja. Não deixa ninguém colocar essa minhoca na tua cabeça, não. É preciso que nós estejamos convictos. Ensinamos nossos filhos, os adolescentes, as crianças. Porque as crianças... eu vi um repórter essa semana perguntando para um filósofo, um historiador. Ele disse assim, agora mudou o governo dos Estados Unidos. Eu estou caminhando para o fim já, viu? Agora mudou, agora é um governo progressista. O que acontecerá com o conservadorismo na América? Você acha que ainda vai ter? E aquele filósofo disse, não, o conservadorismo ele vai continuar. Porque existe uma grande parte da população americana que ainda conserva os valores que são ensinados nas igrejas. Os irmãos perceberam? E existem jovens ainda, lá na América. Existem adolescentes ainda, que são ensinados nas escolas dominicais desde criança. E eles ainda guardam o conservadorismo. Eles ainda sabem, né? Os irmãos sabem que na América, um presidente ele não pode ser presidente dos Estados Unidos se ele não professar a fé cristã, porque lá é uma nação predominantemente cristã. Perceberam como as pessoas estão no laço? O laço, irmãos, esse laço está em todos os lugares. Quantas pessoas nesse momento vocês acham que estão perdendo suas vidas? Nas baladas, nos lugares obscuros, nas drogas, overdose, tristeza, angústia. Pessoas que estão sofrendo acidente nesse momento, porque o laço é grande. O trabalho do diabo é esse, prender as pessoas nas coisas aí fora. Fazer com que as pessoas sejam seduzidas pelas coisas que estão aí fora, pela mentira. Há um trabalhar muito grande para que o casamento seja destruído, seja colocado como instituição falida. Casamentos e casamentos de cristãos estão entrando em falência todos os dias. Pessoas estão, há um trabalhar para que a família tradicional, ela não subsista, ela seja destruída. Há um trabalhar maligno para que as instituições não sejam sérias, sejam corrompidas. E às vezes nós esperamos tanto um socorro que vem de lá, mas a Bíblia está falando conosco aqui nessa noite. Se você tem ouvido espiritual, ouça. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Você sabe por que é o nome do Senhor? Você sabe? Porque é o nome sobre todo nome. E Jesus disse assim, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão, Andréia, em serpentes e escorpiões, e não lhe fará dano algum. E se colocar as mãos, beberdes alguma coisa mortífera, também não lhe fará dano algum. Curarão os enfermos, falarão novas línguas, que está quase em desuso hoje, né? Batismo no Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, diz a palavra de Deus, né? No capítulo 28, se eu não estou enganado, que através de uma nova língua, falarei com o povo, que é o que aconteceu em Atos capítulo 2, cumpriu-se lá no dia de Pentecostes. Irmãos, o Evangelho está aqui, ó. A semente está na nossa mão, a semente é semeada hoje. O teu coração é uma boa terra? Ou é os espinhos, os pedregais, ou a beira do caminho? As 4 tentativas do semeador, né? Estamos falando aqui hoje, o nome do Senhor é poderoso. Uns confiam em carros, diz o salmista, né? Outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O nome que é sobre todo nome, que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Um dia as pessoas terão que reconhecer, os grandes presidentes, os grandes historiadores, os grandes filósofos, pensadores, que já pisaram nessa terra, um dia precisarão dobrar o seu joelho, e precisarão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E você reconhece isso? Está pronto para ser livre? Glória a Deus. Quando alguém disser para você é crente agora, sua liberdade, diga para ele assim, agora eu sou livre.
porque o laço quebrou. Eu estava preso. Preso. Os vícios prendem a pessoa. Ela não consegue se libertar dos vícios. Vários vícios, né? Pornografia, alcoolismo, drogas e tantas coisas aí que a gente poderia adjetivar nessa noite. Faltam adjetivos aqui, mas há uma esperança, há um libertador que liberta todos que se chegarem até Ele. O interessante que eu já falei aqui para os irmãos uma vez, estou terminando, que os grandes libertadores do mundo morreram e os seus restos mortais, lá tem uma plaquinha aqui, jaz fulano de tal, mas Jesus não, o sepulcro está vazio, porque Jesus ressuscitou, venceu a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo, porque Ele venceu, Ele é maior que a morte, e é por isso que Ele nos liberta da morte também. Nós, não vamos morrer, nós vamos morrer, mas a morte não vai nos deter na sepultura, porque na sua vinda, todo salvo, todo aquele que foi liberto, ele vai ser ressuscitado, receber um novo corpo, para estar para sempre com o Senhor. Coloque-se de pé, por favor, guarde essa palavra no teu coração, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente?